Um homem comum que tenta viver a sua vida com seus problemas mundanos, de repente se vê sozinho no hospital. Abandonado não só por sua esposa e filho, mas também pela sociedade, que não existe mais agora que Rick Grimes acordou de um coma gerado por meio de um acidente de trabalho, onde o assistente de xerife, junto de seu melhor amigo e colegas, se envolveram num tiroteio com fugitivos. Rick Grimes agora precisa sobreviver a um novo mundo, uma ruína da civilização moderna, um apocalipse. Seres monstruosos e pútridos agora andam e se rastejam pela rua. Não sentem dor e não se cansam. São movidos por um único instinto, o de se alimentar. Predadores incansáveis agora estavam disputando a carne de Rick Grimes enquanto ele procurava, desnorteado, sua família. Depois de enfrentar a dureza da agora morta e fantasmagórica cidade de Atlanta, por um mero acaso do sádico destino, Rick Grimes reencontra sua família. E de repente se via diante a mais pessoas que também tentavam sobreviver ao que vem depois que o mundo acaba. O espírito de liderança, juntamente da aura tática de uma autoridade do velho mundo, logo colocam Rick numa posição de comando. Ele não demorou para se sentir responsável pelo grupo. As pessoas precisam de um caminho para seguir. E de repente, o simplório xerife sentia que devia achar este caminho, ou pelo menos tentar. Please! Come on, brother, let's go! Let's go! You're killing us! You're killing us! You're killing us! Pois Rick Grimes é falho e comanda às cegas baseado em puro instinto. Rick Grimes erra muito entre seus pontos de acerto. E no mundo como esse, errar significa perder alguém. Errar significa perder a esperança dos que te seguem, ou mesmo a confiança. Errar tentando fazer o certo trouxe a Rick Grimes, ao longo de sua trajetória, não só perdas, mas rebeliões, que vinham de lados os quais ele não esperava. Rick, it ain't like it was before. A ameaça agora não se tratava apenas de mortos, ele via. E graças a isso, lentamente, Rick se via sendo sufocado por um ideal que não queria seguir. A falta de opção, a tirania do mundo e das pessoas nele levaram Rick à desumanidade. Rick estava perdendo quem devia proteger. Ele tinha muito a perder ainda. E poucas opções para escolher. Não havia saída. A decisão devia ser tomada. E ela teria consequências. Consequências fortes. Mas a mensagem foi recebida. O mundo impiedoso necessitava de um líder impiedoso. Pelo menos era no que o Rick Grimes, um pouco mais experiente vivendo naquele mundo, acreditava. Um novo abrigo havia sido encontrado e a esperança surgia no horizonte. Rick iria batalhar e, acima de tudo, não iria colocar tudo a perder. Faria o que fosse possível e sem remorso algum. Um monstro havia sido criado. Entretanto, ainda assim, o mundo parecia ser mais monstruoso que Rick Grimes, pois nem sua nova postura havia impedido ele de perder mais dos seus. E dessa vez, o pior aconteceu. O fim do mundo havia levado sua esposa dentro das paredes do lugar no qual ele depositou suas esperanças. Nada havia preparado Rick para aquilo. Oh, no, no,
Após aquele trauma, junto de um doloroso luto, veio a loucura. Rick estava perdendo a sanidade. Rick estava perdendo tudo. Mas enquanto isso, novos inimigos surgiam. O mundo não ia parar para que Rick colocasse a cabeça no lugar. Então Rick não parou. O monstro se ergue mais uma vez, mesmo calejado, contra o seu inimigo. E está decidido a destruir tudo que for uma ameaça. E aparentemente ele consegue. Aparentemente a ameaça havia acabado. A calmaria veio, perdas foram superadas e o tempo passou. Sustentabilidade estava sendo criada e esperança mais uma vez crescia como nunca antes. O mundo estava voltando e Rick, pela primeira vez em cerca de quase 2 anos de luta, pôde descansar. Mas foi o momento errado para baixar a guarda, pois o grande mundo cruel continuava lá fora e uma força já esquecida erguia-se para tomar tudo aquilo que Rick Grimes havia construído. E mais uma vez o pior aconteceu. Rick Grimes perdeu tudo. Sem esperança, sem lar e ferido, Rick estava de volta ao mundo caótico. Mas ainda havia algo a perder. Rick ainda tinha seu filho Carl Grimes. O garoto estava crescendo naquele mundo, aprendendo, mas ainda não estava pronto. Carl era a motivação de Rick e ele não ia perdê-lo. As feridas físicas saravam e o monstro agora se erguia mais uma vez. Agora mais experiente ainda, mais impiedoso do que nunca. Let him go. What the hell are you gonna do now, sport? Com o avançar da jornada, Rick lentamente se vê de novo na posição de liderança. Não havia mais como fugir. Era seu papel. Havia pessoas precisando dele e agora ele ia conseguir protegê-las. A qualquer custo. Literalmente, a qualquer custo. O monstro Grimes estava no auge de sua crueldade, de sua desumanidade. Era vil e vingativo. Era o que, por grande parte de sua vida antes do fim, abominou. Rick Grimes estava no fundo do poço. E ele não parava. Ele não se arriscava. Ele dilacerava tudo o que estivesse em sua frente. E lutava dia após dia. Agora, não mais rumo à esperança de uma melhora. Aquilo não existia mais. O mundo morreu e Rick havia morrido com ele. Rick Grimes era um morto que caminhava. We are the Walking Dead. Mas de repente, não. De repente, outra luz se acendia. Uma luz que gerava desconfiança. Rick não acreditava naquela ilusão. Mas seu povo, sim. A nova família de Rick estava cansada. Não aguentava mais lutar. Estavam famintos e não havia futuro. E diante da nova luz, todos ficaram encantados. O que obrigou Rick a se arriscar. Mas agora, talvez, pela última vez.
e eles alcançaram a luz. Alexandria era o nome dessa nova miragem, e lá a vida era algo como antes. A vida era mais do que sobrevivência, era vida de verdade. Era o que o Rick desejava para os seus entes queridos, para os seus 2 filhos e o resto de sua família postiça. Mas Rick seguia impiedoso, ligado no modo sobrevivência o tempo todo, atento o tempo todo e se recusava a baixar sua guarda. Num segundo momento, Rick via o potencial da nova miragem. Rick sentia o real potencial daquele lugar lhe seduzindo. E ele ia proteger aquilo. Ele ia fortalecer aquele lugar. Aquelas pessoas moles. E aquilo ia dar certo da maneira dele. Do you have any idea who you're talking to? E assim foi. Rick trabalhou dia e noite contra os mortos e contra os vivos, em busca de estabilidade. Ascendeu à liderança e viu, ao mesmo tempo, tudo quase ir por água abaixo de novo. Mas foi um quase, pois Rick já havia perdido demais. Não ia perder de novo. Não ia deixar. Iria destruir tudo. E foi o que fez. Dessa vez, não sozinho. Dessa vez, com a ajuda de todos aqueles que ele inspirou no caminho até ali. Alexandria estava de pé, e a luz, no fim das contas, não era uma miragem. Rick sentiu o que não sentia há muito tempo. Desde que havia acordado naquela cama de hospital no fim do mundo. Rick estava feliz por estar ali, por estar vivo. E naquele momento, não era mais o fim do mundo. Agora era um novo mundo. E Rick iria se responsabilizar por construir este novo mundo para os seus. I haven't felt it since before I woke up in that hospital. I want to show you the new world, Carl. I want to make it a reality for you. O tempo passou, o sonho continuava, o trabalho também. E agora, a humanidade voltava a ser uma opção. Novas comunidades como Alexandria surgiam, e Rick, pela primeira vez em muito tempo, acreditava que havia um caminho do meio. E que os extremos entre humanidade ou a falta dela não eram o caminho. Isso até Negan aconteceu. Pissing our pants yet? Please, it could be me. Please. Please, don't, dude. This is it. O sonho havia sido esmagado. E não que Rick estivesse despreparado para aquilo. Rick estava no auge de sua esperança e sua experiência até então. Rick ainda não se arriscava e tinha pessoas. Rick tinha a habilidade e sabia quando era necessário soltar um monstro. Rick havia achado seu caminho e tinha certeza que este era o certo. Mas nada disso foi suficiente. 2 dos grandes se foram. E o novo trauma foi assombroso. Agora não havia mais o que fazer. Rick viu tudo desabar quase por inteiro. Viu que o mundo não era livre como ele imaginou. E agora estava na sombra de Negan, o verdadeiro dono daquele novo mundo. E por isso, não havia escolha. Rick havia sido vencido e não havia como lutar contra aquilo. Não havia pessoas, recursos, esperança. Negan era invencível e Rick sofria com isso todos os dias.
Mas a tortura continuou e o ditador tirou mais pessoas. Rick estava em desespero, pois se esforçou e se arriscou. Fez de tudo para tornar funcionais as coisas. Mas as pessoas que já haviam experimentado a liberdade de antes ainda se lembravam e se rebelaram. A principal fagulha dessa rebelião foi seu próprio filho. Rick perdeu mais e ia seguir perdendo, pois aquilo não era vida. Então ele tinha que lutar, mesmo que não tivesse chance, mesmo que não acreditasse, ele tinha que lutar. O mundo podia ser melhor, como ele havia prometido ao seu filho, e Rick lutou. Ele inspirou muitos mais uma vez e muitos se juntaram a ele. Recursos foram encontrados, planos traçados, pessoas se uniam para um ultimato. I told you already, I'm gonna kill you. All of you. Maybe not today, maybe not tomorrow. But nothing is gonna change that nothing. You're all already dead. You said I could do it. And these saviors and their accomplices! Alexandria will not fall! Not on this day! E uma guerra se desencadeou. Uma batalha dolorosa, repleta de sangue e sacrifícios. As pessoas se matavam e Rick via tudo aquilo acontecer com pesar no coração. O monstro estava saindo de controle de novo. Aquilo devia ser controlado, mas era tarde demais. O monstro havia seduzido outros dos seus. Toda a inspiração que Rick incidia sobre os outros realmente funcionava. E todos estavam com sede de vingança, pois todos estavam machucados. We're not doing this. Hey, I'm not letting you do this. Send your choice. O número Rick não sabia mais. Mas mais uma vez, o pior aconteceu diante dos seus olhos. Alexandria se convertia em pó e junto dela, seu filho se foi. Cole morreu, trazendo uma escuridão que consumiu Rick Grimes como nunca antes. Mas morreu com um ideal benigno. Seu filho havia morrido pelo bem e queria que seu último desejo fosse aquele legado. Queria que a consequência de sua morte fosse a benignidade, que aquela matança acabasse, que o conflito chegasse ao fim e todos lutassem por um bem maior e não pela destruição mútua. I love you, Dad. I love you so much. Mas não foi o que aconteceu, pois a guerra continuou, e aquele que foi o maior trauma da vida de Rick Grimes o cegou como nunca, o transtornou, e uma coisa amenizava a dor apenas: o ódio. That kid was the future. The only future is one where you're dead. What the hell are you doing, Rick? Why are you fighting? O monstro mais uma vez estava solto e não podia ser controlado mais. A sede de sangue era a única coisa que fazia Rick não pensar, não sentir aquele peso de 1000 sóis sobre suas costas, a perda, o seu fracasso absoluto. You failed. You failed as a leader, and most of all, Rick, you failed as a father. Just give up. Give up because you have already lost. E mais sangue é derramado. Mais atrocidades são cometidas por Rick, que ao ler a carta deixada por seu filho, ele, tomado de dor, passa a pensar melhor no que está fazendo e para onde as coisas estão indo. Ao final da guerra, quando Rick Grimes finalmente tem a chance de acabar com a ameaça de uma vez por todas, é que a decisão de poupar Negan aparece, pois devemos ser melhores. Não era mais necessário. Eles iam matar seus inimigos e depois viver com aquilo na consciência pelo resto da vida que construiriam ali. A chance que havia se abrido ali era a de todos construírem um futuro juntos. This world is yours by right. We are life. That's death. And it's coming for us. Unless we stand together. So go home.
Era hora de voltar de uma vez por todas com a humanidade. Era hora de colocar o mundo nos eixos. Havia acabado o tempo de ser um monstro. Assim como Carl desejava, assim como o próprio Rick havia mostrado para Carl na jornada até ali. E depois esquecido daquele ideal. Dear Carl, I remember. I forgot who I was. You made me remember. O novo mundo devia se tornar real agora. E essa era a tarefa do agora herói de guerra Rick Grimes. Mais de um ano se passa e todo mundo trabalha duro em busca desse ideal. Em busca de trazer um mundo mais humano e menos monstruoso. Em busca de manter os próprios monstros subjugados. As comunidades haviam de trabalhar juntos em prol desse bem maior. E era o que o Rick tentava fazer antes daquilo acontecer. Pessoas são seres difíceis de lidar, e essas estavam insatisfeitas com as ideias de Rick, com trabalhar junto das comunidades que outrora combateram. Conflitos surgem, pessoas se rebelam, discordam enquanto Rick faz de tudo para manter esse ideal vivo. Rick agora não é mais um líder inexperiente como há tantos anos atrás. Ele viveu todos os lados da moeda e agora tem o caminho claro em sua mente. Está maduro, controlado, e não ia deixar aquilo acontecer. Break it up right now! Said enough! Enough! É finalmente um grande líder, mas as pessoas continuam se rebelando. Os conflitos ficam sérios enquanto os mortos seguem ameaçando a vida. Rick se fere gravemente tentando defender a ponte que uniria povos, tentando manter o seu ideal lúcido enquanto as pessoas se rendiam e voltavam à selvageria do mundo. Mas o xerife não desiste. Ele sabe que essa é a tarefa dele. O dever para o qual ele ainda está vivo e o ideal pelo qual valeria a pena morrer se isso significasse dias melhores e o fim do conflito. Rick Grimes decide conduzir a grande ameaça à ponte que ligaria os povos. Rick tinha muito o que perder naquele momento, assim como sempre tivera, mas por isso mesmo que aquilo precisava ser feito. Porque Rick havia achado seu lugar, Rick havia achado os seus, e o sacrifício acontece. I found him. Rick Grimes é levado pela correnteza, com feridas expostas, mas o coração limpo, pois ele havia cumprido seu papel para salvar toda aquela gente. Por um acaso, oriundo da própria benignidade de Rick, uma velha amiga o salva das garras da morte. Coisa que não aconteceria se sua cabeça tivesse sido diferente lá atrás. You're gonna be okay. You're gonna save you. On the spaceway by the Beatrice Hotel, mapping our constellations of the place I know so well, sifting through the system. A história do maior personagem que eu já conheci na ficção ainda não acabou. Rick Grimes ainda tem trabalho a fazer e ainda será o homem que mudará este mundo.